Da tribuna, o senador Plínio Valério expôs os problemas com o projeto de lei da inteligência artificial, bem como as intenções por trás de tal projeto e da tentativa de aprová-lo às pressas, tratorando os legisladores. O senador apontou que o projeto cria uma agência sem sequer explicitar sua composição e disse: "É aqui que eu quero resumir a minha posição aqui da tribuna. Por mim, não votaríamos isso hoje. É uníssono aqui. Todos os 81 senadores e senadoras concordam que é importante, mais do que importante, legislar sobre inteligência artificial. Precisamos fazer isso sim, o quanto antes, mas não precisa ser hoje, dessa forma." O senador explicou: "Não houve discussão com a população, e nós estamos falando da população inteira do Brasil, sobre algo que vai mexer conosco, com as futuras gerações, e que vai ser uma coisa que vai ficar. É uma coisa muito séria, todos dizem, muito importante, todos falam, mas querem votar hoje." Plínio Valério expôs que é o governo federal quem vai cuidar das nossas vidas, que vai julgar o que é certo, o que é errado, que vai julgar quem transgrediu. Ele disse: "Nós vamos colocar o nosso destino novamente nas mãos de poucas pessoas que serão pinçadas e escolhidas pelo Executivo. Já não basta o Supremo Tribunal Federal, que é sabatinado e votado aqui, e agora a gente se arrepende e já é tarde, porque eles estarão aí até os 75 anos. O senador alertou: "Quero aqui externar a minha preocupação. Embora não seja um conhecedor profundo, um conhecedor mesmo das artimanhas da movimentação do que é a inteligência artificial, eu quero sim externar a minha preocupação com o futuro desta nação. Por que a gente não pode deixar para fevereiro, quando a gente voltar? Qual o problema de 1 mês, 2 meses? Por quê? Não há um grande debate com a população, com os segmentos sociais, com as organizações civis, organizadas ou não, para discutir, externar e levar isso até o fim. Votar hoje é precipitado." Plínio Valério comentou também o discurso do senador Eduardo Girão, que alertou sobre as omissões do Senado Federal. Ele disse: "O Girão vem toda semana e fala isso e tem que falar. E nós também temos que falar. Os anais do Senado, lá na frente, quando meu neto ou minha neta pegarem, vão dizer: 'Esta coisa que está aqui, vovô, o senhor estava lá e não fez nada.' Eu digo: 'A maioria não fez, eu fiz.' Podem buscar nos anais os discursos. Eu acho que passou da hora da gente chamar o Supremo Tribunal Federal para a razão, chamar os ministros e dizer que eles se toquem e saibam que eles não mandam no país. Eles não foram ungidos para mandar no país." O senador explicou que, enquanto cabe aos parlamentares legislar, aos juízes cabe julgar. Ele lembrou que os julgamentos devem ser feitos com base na Constituição e nas leis do país. Ele disse: "O A está dizendo que o azul é azul e o B está dizendo que é vermelho. O ministro vai lá na legislação e fala: 'Não, está vermelho.' Na legislação, na Constituição, não é na cabeça de quem é transgressor de leis, não é na cabeça de quem não respeita a sociedade brasileira. A Constituição não está na cabeça de um ministro, ela está no livro, ela foi promulgada pelo Congresso Nacional." Plínio Valério afirmou: "Os ministros representam o judiciário. Não foram colocados pelos votos. E o que é pior, não podem sair pelos votos. Se pudessem, nenhum estaria mais lá, já que a população brasileira tão chateada, tão revoltada está com essa deturpação, com essa emborcação da pirâmide. Essa pirâmide está invertida. O poder está emanando todo do Supremo Tribunal Federal, quando, pela Constituição, não é. Cada um na sua." O senador disse: "Eu não posso julgar, posto que eu não sou juiz. E o juiz não pode legislar, posto que não é legislador. Que eu esteja sabendo qual é a minha função de senador. E que esses ministros entendam que eles não têm um voto da população brasileira, portanto não podem legislar. Chegou a hora de dar um basta." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a
Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento,
substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senador Chico Rodrigues, companheiro de Roraima, que eu chamo de companheiro de infortúnios e ideais, porque posto que nós da Amazônia ainda sofremos muita coisa, até preconceito mesmo, e a nossa tarefa mais difícil é de mostrar ao brasileiro o que de verdade se passa na Amazônia e qual é a Amazônia verdadeira. A nossa Amazônia, que não é a Amazônia das ONGs ambientalistas. Senhoras senadoras, senhores senadores, em todo o mundo, inclusive na América Latina, avançam iniciativas para regular o uso e o desenvolvimento de inteligência artificial. Além do Brasil, projetos nesse sentido foram apresentados na Argentina, Colômbia, Costa Rica, Chile, México e Uruguai. A maioria delas segue as linhas gerais da Lei de Inteligência Artificial da União Europeia, que parte de um ponto comum. Podemos dizer hoje que se trata de um princípio quase universal. E eu estou falando isso porque hoje nós vamos ter um embate sobre esse assunto aqui. No Chile, para fiscalizar e cumprir a legislação, o governo propõe criar uma agência de proteção de dados pessoais, responsável por monitorar ativa e passivamente a indústria. Já na Argentina, o governo de Javier Milei decidiu jogar fora um projeto de lei que estava em discussão e apresentar outro, cujo foco é, abre aspas, tornar o país, abre aspas, um dos 4 polos de inteligência artificial do mundo. Bem próprio da Argentina isso. Bem próprio que o Milei está querendo fazer na Argentina. Trata-se da ideia de que existe uma oposição entre a ousadia, o avanço tecnológico de um lado e o controle, a limitação de abusos, entre outros. Vai nesse sentido a lei argentina. Só que lá eles estão criando uma coisa que particularmente eu acho louvável, que seria o certo. Em vez de criar uma autoridade reguladora, cria um conselho consultivo de inteligência artificial, sem nenhum poder de fato. Sua missão seria elaborar planos de prevenção de possíveis perigos e inovações tecnológicas, emitir recomendações não vinculantes e estimular as boas práticas algorítmicas e inovações. Por que eu elogio essa criação do Conselho Consultivo? Porque aqui, nesse projeto que hoje nós vamos aqui, espero que não votemos hoje, eu acho assodado, a gente aqui está criando, nesse projeto que está criando o Sistema Nacional de Regulação
e governança de inteligência artificial, como diria lá na minha terra, tome tudo isso aí, CIA, S-A. Eu nem tinha notado, CIA, só que é S-I-A. É o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial. E é aí que reside o perigo. Senadoras, senadores, a gente criar um Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, que será composto por Autoridade Nacional de Proteção de Dados, outros órgãos do Poder Executivo, não diz quais, Conselho Permanente de Cooperação Regulatória de Inteligência Artificial, Comitê de Especialistas e Cientistas de Inteligência Artificial. Bem, é aqui que eu quero traduzir, resumir a minha posição aqui da tribuna. Por mim, não votaríamos isso hoje. É uníssono aqui. Todos os 81 senadores e senadoras concordam que é importante, mais do que importante, legislar sobre inteligência artificial. Precisamos fazer isso, sim, o quanto antes. Mas não precisa ser hoje, dessa forma. Não houve discussão com a população, e nós estamos falando da população inteira do Brasil. Vai mexer conosco, com as futuras gerações. Vai ser uma coisa que vai ficar. É uma coisa muito séria, todos dizem, muito importante, todos falam, mas querem votar hoje. Queriam votar já na quarta-feira passada, foi quinta. A gente aqui, alguns senadores, nós fomos contra e pedimos para deixar para outro dia, e esse dia chegou hoje. Eu acho que o perigo de criar essa agência, que a gente só lendo mesmo o nome, é muito grande, Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, que será composta por alguns órgãos do Executivo, ou seja, do governo federal. Quem vai cuidar das nossas vidas, quem vai julgar o que é certo, o que é errado, quem vai julgar quem transgrediu, não é aquele docinho que o Girão falou ainda agora, lá na festa de casamento da filha do ministro. Quem vai julgar, e porque o projeto prevê multas. Aí nós vamos colocar o nosso destino novamente nas mãos de poucas pessoas que serão pinçadas, escolhidas pelo Executivo. Já não basta o Supremo Tribunal Federal, que é sabatinado e votado aqui, e agora a gente se arrepende e já é tarde, porque eles estarão aí até os 75 anos. Portanto, eu quero aqui externar a minha preocupação. Embora não seja um conhecedor nem profundo, nem um conhecedor mesmo das artimanhas, da movimentação do que é a inteligência artificial, mas eu quero sim externar minha preocupação com o futuro desta nação. Por que a gente não pode deixar para fevereiro, quando a gente voltar? Qual o problema de 1 mês, 2 meses? Por que não há um grande debate com a população, com os segmentos sociais, com organizações civis, organizadas ou não, mas discutir, externar e levar isso até o fim. Votar hoje é precipitado, e eu, sinceramente, e aqui digo de público, em particular ao povo do Amazonas, do jeito que está, com a criação com a criação do Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, com essa criação eu não posso votar favorável, sob pena de lá no futuro, assim como as BETs que nós votamos aqui. Pouco tempo, todo mundo arrependido de ter votado a BET. A gente votou, a BET precisa regular, precisa porque está demais, e agora a gente quer voltar atrás e começa a discutir novamente essa questão das BETs. Eu não quero cometer o mesmo erro que cometi em relação a esse sistema, a regulação do Sistema Nacional que vai ditar norma, que vai comandar essa questão da inteligência artificial. Muito complicado, muito sério, define o nosso destino. Nós vamos colocar o nosso destino nas mãos de uma agência criada que será composta por órgãos do governo executivo. Presidente, ainda dá tempo, e eu queria aqui, ainda sobre o discurso do senador Eduardo Girão. O Girão vem toda semana e fala isso, e ele tem que falar, e nós também temos que falar, para que os anais do Senado, lá na frente, quando o meu neto, minha neta pegar,
e vai dizer, essa coisa que tudo está aqui, vovô, o senhor estava lá no Senado e não fez nada. Eu digo, a maioria não fez, eu fiz, buscar nos anais os discursos. Acho que passou da hora da gente chamar o Supremo Tribunal Federal para a razão. Chamar os ministros e dizer para que eles se toquem e saibam que eles não mandam no país. Eles não foram ungidos para mandar no país. O que diferencia um ministro de um senador? O senador legisla, faz as leis e elas são colocadas na Constituição Federal. E o que faz um ministro, que é um juiz, ele vai dissipar, tirar dúvidas de duas questões diferentes. O A está dizendo que o azul é azul e o B está dizendo que é vermelho. O ministro vai lá na legislação e fala, não, está vermelho. Na legislação, na Constituição, não é na cabeça de quem é transgressor de leis, não é na cabeça de quem não respeita a sociedade brasileira. A Constituição não está na cabeça de um ministro, ela está no livro, ela foi promulgada pelo Congresso Nacional. Quem representa a população brasileira numa democracia? Os deputados, os senadores, os governadores, esses representam. Os ministros representam o judiciário. Não foram, isso é que está ruim, isso é que é ruim. Não foram colocados pelos votos. E o que é pior, não podem sair pelos votos. Porque se pudessem, nenhum estaria mais lá. A população brasileira de tão chateada, tão revoltada que está com essa deturpação, com essa embarcação da pirâmide. A pirâmide está investida, né? O poder está emanado todo do Supremo Tribunal Federal, quando pela Constituição não é. Cada um na sua. O que é o Estado de Direito que tanto falam? Estado de Direito, a gente pensa que é uma coisa tão distante. Estado de Direito nada mais é. Legislador legisla, Judiciário julga, Executivo executa. Só isso, nada mais do que isso. Eu não posso julgar posto que eu não sou juiz, e o juiz não pode legislar posto que não é legislador. Que eu esteja sabendo qual é a minha função de ser senador, e que esses ministros entendam que eles não têm um voto da população brasileira, portanto não pode legislar. Chegou a hora de dar um basta. Obrigado, presidente Chico.